Hoje nós vamos conversar sobre duas deusas ligadas ao conceito de justiça, para duas civilizações diferentes: a deusa grega Temis e a deusa egípcia Maat. Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Gisele e esse é o meu canal Gividal. Maat é a deusa egípcia da justiça, da ordem cósmica, da retidão e da verdade. Essa deusa é representada com um aspecto feminino e algumas vezes possui asas. Em sua cabeça tem uma pena de avestruz. Uma das funções de Maat era conceder autoridade aos faraós. Quando falamos sobre o deus Osíris, vimos que após a morte do corpo físico, a alma era julgada perante o tribunal de Osíris. O coração do falecido era colocado em uma balança. Em um dos pratos da balança ficava o coração e no outro ficava a pena de avestruz de Maat. Se os pratos ficassem em equilíbrio, significava que aquela alma, durante sua vida na Terra, respeitou a ordem divina estabelecida com a criação. Maat era esposa de Tote para alguns pesquisadores da mitologia egípcia, e para outros ela seria sua irmã. A deusa Maat tinha a responsabilidade de manter a ordem cósmica e social, mantendo o funcionamento do mundo dentro da perfeição. É uma deusa muito antiga, mãe do deus Ra, para alguns historiadores, e para outros ela é filha de Ra, que era um dos deuses primordiais responsáveis pela criação. Era irmã da deusa Isfet, o caos. Maat também era considerada como um princípio para manter a ordem e afastar o caos. A lei de Maat era encontrada no Livro dos Mortos, também chamada de As 42 Leis de Maat. Como deu para perceber, Maat é uma importante representação feminina entre os deuses egípcios. A deusa da justiça egípcia é a personificação de forças universais imutáveis, responsáveis pelas leis eternas. Com relação aos faraós, ela concedia a eles poderes para representá-la aqui na Terra. Os faraós, para governar e fazerem justiça, aplicavam justamente as leis de Maat. A deusa Maat transformava os seres e as coisas em realidade, como o deus Ra, seu pai ou filho, dependendo de quem seja o pesquisador. Ou seja, ela trazia a luz para esse plano material. A deusa Temis era a representação divina da justiça para os gregos. Temis fazia a justiça colocando todo o seu sentimento de verdade, equidade e humanidade acima das paixões humanas. Além de deusa da justiça, ela também representava a lei e a ordem. Era a deusa das leis eternas, como Maat no Egito. A deusa Temis, na Grécia, era a deusa das leis eternas. Ela foi uma das esposas divinas de Zeus e ela sentava-se ao seu lado para dar conselhos. Essa deusa era filha de Urano e de Gaia, ou seja, o céu e a terra, sendo então filha do espírito, o céu, e da matéria, a terra. Temis era mãe das Horas, um grupo de deusas que governavam as estações do ano, e elas eram em três: a eunomia, que seria a legalidade, a boa ordem, as leis cívicas; Irene, que era a paz; e Dice, a justiça. A exemplo da deusa egípcia Maat, a deusa Temis era mais do que a justiça. Ela era a encarnação, a personificação da própria lei. Ela geralmente é representada com uma venda nos olhos, o que demonstrava sua imparcialidade. Sem as vendas, ela personificava não só a justiça através das leis, como também a justiça social. A sua representação com a balança e os pratos em equilíbrio significa que, para essa deusa, todos os homens, sem distinção, são iguais no julgamento de seus erros e acertos. Também simboliza que todos recebem seus prêmios ou castigo, a dor ou a alegria. Temis é a justiça que vem dos deuses. Por isso, os gregos da antiguidade consideravam que em seus julgamentos não ocorriam erros, não havia erros. Algumas vezes, Temis é representada com as tábuas da lei,
para ficar mais evidente que ela era a personificação das regras, da ordem, da união, vida, da sociedade, da individualidade, que todos deveriam seguir, regras básicas. Através de sua balança, o equilíbrio entre razão e julgamento eram mantidos. Temis comandava a ordem moral, a ordem natural e era a deusa da profecia. Muitos oráculos pertenciam a essa deusa. Era uma deusa que predizia o futuro tanto dos homens quanto dos deuses. De acordo com o que eu encontrei, Gaia entregou sua filha Temis aos cuidados de Nix para que ficasse protegida de seu pai, o deus Urano. Acontece que Nix estava exausta por gerar filhos incansavelmente. Então Nix entregou a sua filha, a filha dela, Nêmesis, e entregou Temis também para as Moiras, as senhoras do destino, cuidarem delas. Temis e Nêmesis foram ensinadas sobre a ordem natural das coisas, o ciclo da vida, como o equilíbrio em todas as fases da vida é importante. A deusa da justiça era invocada pelos gregos antigos nos julgamentos. O arquétipo tanto de Temis quanto de Maat possui a característica de fazer quem o usa assumir a responsabilidade por suas ações. Representa a busca pela verdade que está escondida aqui dentro de nós mesmos. A deusa da justiça nos lembra de mantermos a imparcialidade, principalmente com relação às outras pessoas, para que a justiça seja feita. Em alguns momentos de nossas vidas, necessitamos da presença dessa deusa. São os momentos de prestarmos contas ao universo dos nossos atos e recebermos a premiação ou o castigo. Esse arquétipo mantém um equilíbrio em nossos julgamentos, representando o ajuste das divergências para manter a paz e a ordem natural das coisas. É um bom arquétipo para receber insights que podem ser vistos como conselhos. Ela nos obriga a ouvirmos o outro lado da questão. Ativa a nossa consciência coletiva, a ordem social, a paz. Nos traz o respeito pelas leis espirituais divinas. Nos ajuda a ajustar as divergências dentro de nós mesmos. Nos auxilia com sabedoria. A racionalidade fica em evidência com o abandono das emoções nos julgamentos, mas decidindo com amor. Então, iluminados, seus lindos, chegamos ao final desse vídeo. Se vocês gostaram, curte lá, deixa um like. Compartilhem com aquelas pessoas que vocês conhecem, que gostam do tema, esoterismo, mitologia, arquétipos, entre outros, né? Porque eu falo de tudo aqui no canal. Para os meus inscritos sensacionais de maravilhosos, minha gratidão sempre a vocês, vocês são lindos! Para vocês que ainda não são inscritos, meu agradecimento por permanecerem comigo neste vídeo até agora. Inscrevam-se no canal Gi Vidal. Gente, desculpa, nunca é demais, então 1000 desculpas pela ausência dos vídeos de segunda, terça e quinta da semana passada. Eu ainda não estou muito bem, eu fiquei doente, eu tive bronquite e eu não consegui elaborar o material para postar na semana passada, mas estamos aqui e eu estava lá firme e forte na live, tá bom? Quem ainda não assistiu, assiste lá, que eu acho que está bem interessante. Nos vemos amanhã para o vídeo sobre os arcanos maiores do tarô e seu uso como arquétipo. Beijos! Fiquem bem! Namastê!